Saudações, caríssimo telespectador, bem-vindo ao nosso programa Stop Violência Doméstica. Como é habitual, todas as semanas nós marcamos presença aqui para trazer para si temas que têm a ver com violência doméstica, temas que com certeza criam a curiosidade do nosso telespectador aí do outro lado. E para hoje não vai ser diferente, trazemos aqui um tema que vai criar com certeza muita curiosidade e também vai chamar a sua atenção. Este é o programa Stop Violência Doméstica, uma iniciativa da televisão de Moçambique, em parceria com a Associação Comissanas e também com o Conselho Provincial do Combate ao SIDA. Hoje vamos falar da intolerância nas relações sociais. Queremos compreender um pouco mais em torno desta intolerância, o que causa a intolerância nas relações nos dias de hoje. E para isso eu tenho aqui dois convidados em estúdio que vão ajudar-me, não é, a falar sobre a intolerância. Tenho aqui comigo o Dr. Fernando Chico Muli, que é docente e não só, trabalha também na área de língua, cultura e sociedade. Dr. Chico Muli, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite que me foi concedido para este programa, um programa muito importante para a sociedade. E quero saudar também a todos aqueles que nos acompanham neste programa novo, mas é um programa muito pertinente. Portanto, hoje vamos falar, de facto, da intolerância, que é a ausência da tolerância. Verdade. E espero que possamos ter uma conversa muito boa e que tenha um impacto para a nossa sociedade. Muito obrigado. Com certeza, obrigada. Tem também comigo aqui o Dr. Hermenegildo Francisco Leano, que é docente e também psicólogo. Dr. Leano, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite. Realmente a questão da violência e intolerância faz parte praticamente de um flagelo na nossa sociedade, com todas as consequências que isso traz para a harmonia nas famílias, no desenvolvimento de crianças, etc, etc. Muito bem, já bem disse, nós sabemos que a intolerância, seja ela pela raça, pela cultura, pela religião, cria sétimos de violência e não só de impaciência. E por isso nós queríamos começar por compreender o que é isto de intolerância, ou mesmo começar com o Dr. Chico Milo, o que poderia ser isto de intolerância? Pronto, muito obrigado. A intolerância, pronto, é um termo mais psicólogo, mas também mexe com a sociedade. Já dizia na minha introdução que é a ausência da tolerância. Portanto, a intolerância vai ser aquilo que é o acreditar na minha identidade, na minha crença, nos meus valores e não aceitar do outrem, dos outros. Então, a intolerância é mais nesse sentido de eu não aceitar as crenças, as ideias, os pontos de vista dos outros. A isso nós chamamos de intolerância. E também devo dizer que é uma ação muito interna. Okay. É uma ação interna. E temos aquela tolerância que também pode se configurar como intolerância, que é aceitar aquilo que o outro quer, mas que de facto é para agradar o outro, não é exatamente aquilo que eu quero. Também é um problema de intolerância. Muito obrigado. Obrigada, Dr. Chico Milo. Dr. Leano, na sua opinião, o que seria isso de intolerância? Vou talvez começar com uma nota, digamos assim, do ponto de vista psicológico. A maioria das pessoas pensamos ou agimos como se outras pessoas pensassem, ou deveriam pensar ou agir como nós agimos e como nós pensamos. É por isso é lugar comum ouvir pessoas dizerem eu no meu lugar, eu no teu lugar, se eu fosse você, se fosse eu. Então, essa incapacidade de reconhecer a diferença no outro, de opinião, de pensamento, até decisões mesmo da vida. Então, quando alguém pensa que ele tem razão, as suas afirmações são as verdadeiras, as suas ações são as mais corretas, então não abre espaço para compreender o outro. Daí essa incapacidade de compreender o outro, de ver o outro a diferença, de permitir que o outro seja ele próprio e não como nós queremos. E nesta situação poderíamos então afirmar, não é, que a intolerância gera conflitos, será? Sempre. É que
Se não posso dialogar com alguém, não posso dar-me o luxo, digamos assim, de ouvir a opinião do outro, dificilmente nunca estaríamos em harmonia. E esse conflito significaria eu defendo as minhas posições, a outra pessoa defenderia as suas posições, não temos nenhum ponto em comum, daí as divergências. E pensando assim de uma forma mais geral, no caso do nosso país, eu costumo dizer que nós temos uma oportunidade de ver a sociedade a partir do Acordo Geral de Roma, de 1992, que aí põe umas pautas sobre como a tolerância, a diversificado de opinião, etc, etc. Aquelas coisas que estão no Acordo Geral de Paz são uma boa pauta para analisarmos a nossa sociedade, particularmente essa questão de intolerância. Dr. Chico Melo também acha que a intolerância gera conflitos nas relações sociais nos dias de hoje? De facto, a intolerância gera conflitos nos dias de hoje e eu iria mais num conflito não só externo. O conflito externo é que o outro, de certeza, poderá não gostar o fato de eu não ter alguma tolerância por aquilo que fez, pela sua posição, pelo seu pensamento. Então, este conflito é um conflito externo, mas há um conflito interno em que eu tolero, entre aspas, eu tolero aquilo que é a ideia do outro, mas na verdade eu não queria tolerar, mas eu faço isso para lhe agradar, e isso fica dentro de mim, numa emoção, no meu interior, e há um conflito já comigo mesmo, que eu não consegui exteriorizar isso, então ali, é um conflito interno. E tocou num assunto muito importante, que são destas coisas que a gente não consegue exteriorizar dentro de uma relação. Vou dar um exemplo, se estivermos numa relação conjugal, não é? Encontramos nos dias de hoje, temos visto muitas situações de desavenças, de brigas, de homem que bate na mulher, da mulher que bate no marido, que queima. O que será que está por detrás desta intolerância nestas relações? Portanto, esse tema, intolerância, é um tema muito grande. Pois. E a partir dele depois aparecem outros vários. Nós temos aquilo que costuma-se dizer viver de aparências, né? Também por estar por detrás disso, em que eu quero aparentar na sociedade em que me encontro, de quem tem isto, vive assim, daquela forma. Então cria um conflito em casa para, de facto, vincar esta personalidade que quero construir lá fora. Então, a aparência também pode estar por detrás disso. O perdão também pode estar por detrás dessa intolerância. Quando, na relação conjugal, as duas pessoas, uma não sabe perdoar a outra, ou não sabe reconhecer que não está correto naquilo que está a fazer, então ali também o perdão fica por trás. E ainda a comunicação. Muitas das vezes, por falta de uma comunicação, uma comunicação efetiva, aberta, transparente, não só entre os cônjuges, mas mesmo a própria família, com os filhos, se nós não temos essa abertura, isto pode criar, de facto, um problema de intolerância, de violência. A violência aqui não me refiro mais à física e mesmo à psicológica. Muito obrigado. Doutora Leana, olhando para a intolerância dentro das relações conjugais, o que será que está por detrás de tudo isso? Temos notado hoje muitas situações que terminam da pior forma possível, não é? Nas relações conjugais existem umas pautas, os pilares do relacionamento entre os casais. E uma das condições para que o relacionamento seja bom, esses pilares, inclui o amor, a atração física, capacidade comunicativa e comunicar abertamente, como estava a dizer o doutor aqui. Então, quando as pessoas não conseguem comunicar, criam um conflito, e esse conflito, diríamos assim, dos vários conflitos de vários tipos, de aproximação, o afastamento, ou de outro tipo, e
quando a pessoa não consegue tomar uma decisão correta sobre uma situação porque não consegue comunicar, não sabendo comunicar, recorre a outros meios para resolver esse conflito. Por exemplo, vamos dar um exemplo, não lhe amo, mas dependo dele. Quer dizer, Sim. só porque dependo dele tenho que aguentar Tem que coisas aguentar. que não gosto. Pois. Okay? Não podendo, a pessoa vai recalcando, esse é um sentimento. É muito difícil entrar em harmonia com alguém com quem não se gosta. Quer dizer, parece uma obrigação. Costumo dizer que quando não se gosta de alguém, até a forma de mastigar irrita, a forma de caminhar. Incomoda. Sim, tudo incomoda. Então, qualquer pequeno mau gesto arrebenta com situações que estão recalcadas há muito tempo, porque é como se fosse uma panela à pressão. Vai acumulando sentimentos negativos. Então, qualquer pequena situação arrebenta, a pessoa já nem raciocina, nem sabe a lógica, não vê a lógica, mesmo tentando, digamos, explicar de forma lógica por que as suas atitudes são incorretas, a pessoa já não cede. Essa intolerância, você faz isso e eu não permito. Não há, digamos, algum momento de negociação. Existe uma técnica muito simples, que é de pôr 10 pontos numa folha A4, quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos, e depois vão negociar esses pontos positivos e pontos negativos. Não é possível não gostar completamente de alguém, mas também não é possível uma pessoa ser completamente inquálime, digamos assim. Como seres humanos, as pessoas cometem erro. Para ultrapassar isso é preciso negociar. E para negociar, significaria deixar uma parte da minha intolerância, abrir a minha mente àquilo que outra pessoa pensa, àquilo que outra pessoa sente. Para negociar, tínhamos que ser um pouco mais tolerantes. Exatamente. Porque se não formos tolerantes também não haveria abertura para esta negociação, seja dentro de casa ou mesmo na sociedade. E como é que esta intolerância vai afetar a sociedade em particular, Dr. Escumoso? Sim, pronto. A intolerância afeta a sociedade, é claro, do que estávamos aqui a dizer, o que estava a dizer o Dr. Loiane, nessa questão de 10, né? 10 vermos aquilo que são virtudes e aquilo também que são defeitos. Pois. Todos nós temos virtudes e defeitos, e ver onde pesa mais para tentarmos resolver a questão da tolerância. Mas, se uma família é intolerante, talvez podíamos ir para Aristóteles, no conceito de Estado, de família. Portanto, uma família que tem essa característica, é intolerante, junta-se com uma outra família, portanto, porque as famílias também influenciam-se. Sim. Não é? Influencia-se. Nós temos aquela situação em que uma família X é amiga daquela família, ou o casal X, então ali há algumas coisas que são comuns e contaminam-se. Portanto, essa contaminação, se fosse do ponto de vista da tolerância, dos atos de tolerância que são bons, o amor que foi aqui evocado, acima de tudo, o perdão, o saber compreender, a comunicação, sobretudo a comunicação. Portanto, nós podemos contagiar o outro no lado positivo, mas se for do lado negativo, é o conjunto de famílias. Hoje não se fala muito isso, mas o conjunto de família, depois chegaríamos ao quarteirão, unidade de bairro, Pois. bairro é a cidade toda é o Estado todo. Então, que fica intolerante em certas atitudes. Atitudes essas que, porque a questão de tolerância tem vários tipos de tolerância. Nós aqui escolhemos a questão da tolerância social, mas vai mexer com vários outros tipos que estão interligados com a questão da tolerância. A tolerância sexista, a intolerância política, entre vários aspectos da intolerância que vão até à frente. Muito bem, falando mesmo da intolerância, nós vamos agora acompanhar uma peça de reportagem onde com certeza mostra-nos o quão a intolerância pode nos levar ao mau caminho. Este jovem encontra-se hoje a prestar contas com as autoridades, acusado de ter matado a sua esposa. Vamos acompanhar e voltamos daqui a pouco.
está preso aqui na cadeia central? Eu estou preso por causa de ter acusado de ter matado a minha esposa. Aconteceu no dia 21 de setembro de 2019. Aconteceu pelas 18 horas. Aconteceu o fato de alguém estava ligado na parte do telefone da minha esposa, que ligando dizer que estava a convidar ela para o outro lado, enquanto eu estava lá dentro com ela. Quando ele liga, a pessoa diz assim: boa noite primeiro, boa noite, como está? Se cumprimentando, tudo bem. Eu achei que isso talvez pode ser família, mas uma coisa é que me levou-me para saber, para ficar desconfiança nela, de dizer como está o meu amor. Eu fiquei já chateado com aquilo. Poxa, será que somos duas pessoas, estamos nessa casa, tem outra pessoa, que eu, tem outro também que está de fora. Que eu refiro que o amor dele sou eu, não tem mais outra pessoa. Falei para ele: você está a falar com quem nesse momento? Essa hora é o momento que você pode preparar o quê? Jantar para a gente comer. Agora você está a dizer que vai estar se convidar para o outro lado. Quando me responde, isso não é da sua conta. Você não é minha família. Afinal de contas, quando eu saio, você fica fazendo suas brincadeiras de mau gosto, na minha casa ainda mais. Eu daí comecei a ver que isso aqui pode me causar problema para mim. Não achei que eu resolver sozinho. Achei que eu compartilhar com a família dela para saber o que está acontecendo exatamente na minha casa. Quando eu saio, fui informar a família diz assim: como eu conheço a nossa família, quando está pouco empregada sempre gosta de problemas. Agora para não causar problema, deixa ela, no momento quando ela ficar frio a cabeça, amanhã de manhã, a gente vamos resolver o problema. Eu quando deixo na casa da família dela, chego em casa, sem saber que lá não sei o que aconteceu exatamente, porque eu nem estou até agora, estou na cadeia, eu faço pergunta porque eu estou aqui na cadeia, porque a própria família, eu fui entregar na mão da familiar dela. Se a família não cuidou daquela pessoa, onde eu já vou entrar na cadeia. No dia seguinte, quando eu saio, já para que a gente se falar de ver, chego lá, encontro que aquela pessoa chegou de sair à noite. Mas como vocês deixaram sair à noite? Se eu deixei nas vossas mãos, vocês são família, como que vocês deixaram sair? Estão a falar isso aí? Então chegaram os obreiros, estão informados, disseram que, alô, você está a falar isso aí, sabe que a sua irmã está do outro lado. Aonde? Já na Mobeira, o corpo está lá. Chegamos lá e, na verdade, encontramos o corpo. Começou a ser levado com a polícia até na esquadra. Você fez o processo. Até agora estou aqui na cadeia, sem cada beira. Como é que fica preso de uma situação que não terá agredido? Fico preso, ser acusado de te dizer que tendo discutido com ela, discussão, que eu levando ela para em casa do próprio familiar, para eu informar exatamente o que acontece. A própria família que anda me dá essa ideia de dizer que você não pode resolver nesse momento, quando ela está pouco empregada, você vai em casa, depois, amanhã, quando tiver ela está bem séria, agora já podemos resolver o problema. Para si, quem é que matou a sua esposa? Eu até agora não sei. Para dizer eu, minha mão, nada. Minha mão, nada. Nem um dia que eu bati nela. Sim, já fui ao julgamento? Já fui. Que Já fui condenado a 2 anos de prisão. No seu entender, a sentença terá sido injusta para consigo? Claro que sim. Depois de termos ouvido essa história toda que contou, Sr. Alberto, o que é que gostaria de falar, de deixar ficar para a sua família
para a família da sua esposa ou para aqueles que nos assistem a esta hora? É um conselho que, do jeito que estou a passar aqui, se você tem seu mau conduta de querer resolver esse problema que pelas suas mãos não é boa coisa, leva a sua mulher, vai na casa dos pais, aconselha ele. Se ela não te ouvir que essa mulher não vai te ajudar, você abandona nela, porque as mulheres são muitas. E do jeito que estou a passar aqui, se fosse que estou na cadeia por causa de te roubar alguma coisa, ou de dinheiro, ou estou querendo mudar a minha vida mais ou menos, eu estou por causa daqui, por causa de uma mulher, que até agora esse dor está me doer até. Eu não sei exatamente o que está acontecendo lá fora. Nem criança que estou a falar aqui, eu já estou há muitos dias que estou a ver. Eu gostaria que isso aqui não pode acontecer mais no junto dos nossos homens, porque nós que provocamos na verdade, mas quando ver as coisas não estão bem, além de você resolver sozinho, das suas mãos, dizer que sou forte e também tem dono da lei resolve da sua forma. Muito obrigado para quem está me assistindo nesse momento. Muito obrigado, TVM de Moçambique. Muito bem, essa foi a história do Sr. Alberto. Eu vou pedir aqui aos meus convidados para poderem fazer uma apreciação, não é, em torno do que nós podemos acompanhar e relacionar com o nosso tema de hoje, a intolerância, esta história que o Sr. Alberto contou que aconteceu consigo. Dr. Leane, podemos começar consigo? Como estava a dizer, existem pilares do relacionamento. Um dos pilares é o amor entre o casal. Pela versão dele, supondo que a esposa estivesse ao telefone com outra pessoa, significa então que não havia amor. Faltando esse pilar, amor, ou pelo menos de uma das partes, manifesta-se aí a intolerância. Quer dizer, aí já entramos em muitas coisas. Estamos a falar aqui de ver a mulher como objeto, como propriedade, sem suas liberdades, dentro do seu próprio corpo. E então, o homem, nesse caso, pensa que é o proprietário, tem que mandar na pessoa, etc, etc. Essa intolerância leva exatamente a esse tipo de agressões, supondo que foi ele. Se houvesse comunicação, eu já não te quero mais, etc, etc, essa senhora provavelmente estivesse viva até hoje. Mas como não há comunicação e a intolerância, inclusive do homem, sabendo que tolerar a liberdade da pessoa, com quem quer estar, onde quer estar, como quer estar E com quem quer estar. Com quem quer estar. A liberdade é dela. Não se pode obrigar alguém a estar com quem não quer. Então, essa intolerância, não permitir o outro que haja como um cidadão, uma cidadã normal, adulta, consciente dos seus atos, é uma manifestação clara da intolerância. E as consequências estão naturalmente aí. Muito bem. Dr. Chico Molo, qual é a apreciação que faz da nossa reportagem? Claro, é triste, né? A reportagem que acabamos de ver e ouvir. Não vou falar novas coisas, senão o que disse aqui o Dr. Leane, mas talvez em outros termos, que o primeiro é ciúmes. Portanto, esses ciúmes que são manifestados por falta de amor, não é? E isso leva, de facto, a essa intolerância. Ciúmes por causa de alguns atos que não se reconhecem, porque quando há comunicação naquela família, de facto, fica claro que este motivo não pode ser a causa de ciúme, porque as pessoas estão abertas, às vezes já se sabe muito bem que quando conversa com quem, até porque numa relação conjugal, só estando ao telefone, no fim, sem dizer com quem estava a conversar, o outro está em condições de dizer, estavas a conversar com o primo Horácio.
Estamos a começa conversar. um clima. Então, significa que há um clima muito bom, não há desconfiança nenhuma e conversa ali mesmo, não tem nada a ver. Se é um assunto de trabalho, também já se sabe que precisa estar um pouco isolado, etc. E o outro conceito relacionado a isso é a reconciliação. Essa reconciliação que é levada a partir da comunicação. Essa comunicação que, em algum momento aí, refere que recorreu à família. Portanto, não se pode recuar logo. Recorre à família. Não há um resultado. Tem os padrinhos e tem até as autoridades. Pois. Então, tudo isso no sentido de resolver o assunto, reconciliarem-se. E não exatamente no que ele estava a dizer, o senhor Alberto, que se não dá a divórcio. O divórcio vai ser mesmo a última ação. Mas há um momento de reconciliação em que as pessoas depois voltam àquilo que juraram logo no princípio da sua ligação como marido e mulher e como família. Portanto, é exatamente isso. Tem uma outra parte que é mais uma parte jurídica, né? Que não sabemos muito bem. Se calhar, se tivéssemos aqui um jurista, estaria em condições de dizer até que ponto essa negação de ter praticado esse ato é verídico ou não. Se o juiz, uma pessoa formada, chegou a essa conclusão da sentença, que ouviu a procuradoria, ouviu os advogados de defesa e da acusação, portanto, e chegou a essa conclusão, provavelmente esteja uma sentença que é real, mas um jurista aqui se calhar poderia dizer com mais propriedade. Com mais propriedade. Obrigado. Dr. Leandro, sendo psicólogo, poderíamos afirmar nós que o ciúme é uma espécie de excesso de amor ou uma espécie de intolerância no amor mesmo? O que é que poderíamos conceitualizar o ciúme neste nosso tema da intolerância? O ciúme é essencialmente baixa autoestima. Quer dizer, a pessoa não tem confiança em si próprio, no sentido de que a outra pessoa gosta dela. Quer dizer, se alguém acha que não é suficientemente, digamos, homem para uma mulher, ou acha que não é suficientemente mulher para um homem, qualquer aproximação de outra pessoa, a pessoa sente-se muito desconfortável, no sentido de que, partindo do conceito de propriedade, quer dizer, este é meu amor, este é minha mulher, este é meu marido, é meu, só para mim, a partir desse conceito de propriedade, a pessoa fica a temer todo momento de perder o seu bem. Okay? Agora, o amor no sentido verdadeiro, a pessoa não tem que temer, porque é um sentimento mútuo, havendo um sentimento mútuo, aí não há espaço para interferências. E nesse caso, a pessoa sente-se, digamos, inferior a um adversário real ou hipotético e não tem capacidade de manter uma relação sã, com honestidade, com sentimentos, expressando os verdadeiros sentimentos, etc, etc, etc. Não podendo expressar os reais sentimentos, não podendo dialogar, incorre muitas das vezes nessas questões de agressividades, insultos, humilhações. Muito bem. Doutor Escumula, como é que os jovens podem ser mais pacientes hoje em dia? Como é que eles podem ser mais tolerantes? O que é que eles devem ter em conta para cultivarem esta tolerância no seu dia a dia? Bom, o homem é preciso que compreenda o outro, compreenda a outra. Portanto, nessa questão que eu trago o outro, discutido por Bakhtin e por outros, é um termo filosófico, o outro podemos tê-lo como tratá-lo num afastamento. Existem os que investigam isso, que o outro sempre deve estar distante, mas há a questão do outro estar próximo. Então, o outro, mesmo se formos para
para a religião, vamos encontrar que nós fomos feitos pela mesma, que a mulher é a costela do homem. Então, para dizer que a mulher vai ser a continuidade do próprio homem. Então, tratarmos o outro como se fosse eu. Então, se nós tratarmos assim, entre o homem e uma mulher, tem algumas diferenças. Tem algo que é comum e tem algo que é diferente. As prioridades de um homem podem não ser as prioridades da mulher, mas é preciso que nós aceitemos. Vou falar, por exemplo, de salão. O homem, se calhar, pode não estar muito preocupado com o salão, mas a mulher está preocupada com isto. Então, lá no salão, o que nós vivemos atualmente, leva-se muito tempo, etc. Isso já pode criar ciúmes, que de facto não está naquele sítio. Mas se eu compreendo... Não é porque não estava no salão. Exatamente, não estava lá, etc. Mas se eu compreendo isso, então eu de facto posso evitar esta questão de intolerância, porque eu tolero isso. O tolerar também não posso, como tinha dito logo no princípio, não posso tolerar de tudo quanto, por mais que para mim não é a posição certa, mas eu quero agradar a outra pessoa. Então esse agradar não pode ser excessivo. Tem de ser, de facto, um agradar em que eu concordo com isto. Eu quero ver a minha mulher daquela forma. Logo, eu sou tolerante perante aquela situação. Deixo de ser intolerante. Mas se eu não concordo com isto, e depois pode ter passado por um diálogo, deve haver um diálogo em que isto não seria bom. E ela pode me convencer que, de facto, seria bom assim. E chegamos a um... Eu aceito a questão, de novo, das virtudes e dos defeitos. Porque se eu não reconhecer os meus defeitos, fica muito difícil eu aceitar do outro. Pois. Então, até costuma-se dizer assim, que para conquistar esta mulher, fecha uma vista. Mas para tê-la para sempre, fecha as duas. Obrigado. Perfeito. Doutor Leandro, na sua opinião, como é que nós podemos cultivar esta tolerância, esta paciência, visto que os jovens são o grupo-alvo que, acredito eu, mais impaciente ou mais intolerante nos dias de hoje? Eu penso que a negociação é sempre importante. O autoconhecimento é sempre importante. O autoconhecimento no sentido de ter claro sobre quais são os seus objetivos, com que meio conta, e reconhecer que as coisas não aparecem de um momento para outro, é preciso esforço. Mas, quando as pessoas encontram-se numa situação de conflito, incluindo conflito interno, conflito próprio interno, tipo, como se chama? Espécie de conflito, aproximação, entre estudar e casar com um homem rico, o que é melhor aqui? Se estuda, não tem aquele homem. Mas se tem um homem, não estuda. Se tem um homem, não estuda. Então, é preciso ter clareza do seu autoconhecimento, quais são os seus objetivos da vida, de tal forma que arranje os meios necessários para atingir esses seus objetivos. Tendo isso em mente, então a pessoa vai reunir as condições, vai, digamos, negociar com provável solução para seus problemas. Agora, a intolerância significaria o quê? Que a impaciência, a intolerância, nesse caso, significa que a pessoa não tem clareza sobre como pode alcançar os seus objetivos. Como não tem clareza de quais são os caminhos a seguir, não encontra luz para lhe guiar, né, na consecução desses seus objetivos. E por isso, em qualquer situação que encontra, é para resolver o seu problema, mas sem definir primeiro. E demos assim, por exemplo, roubo ou prostituição. Quer umas calças, essas calças rasgadas que se usam, quer aquelas calças, mas não tem dinheiro para isso. Não trabalhou o suficiente, não lutou, não traçou caminho, até pode levar 2 anos a poupar dinheiro, etc, etc. O pouco que conseguir, até conseguir comprar. Mas como está tão impaciente, encontrou, roubou. Ou então vai prostituir-se,
só para conseguir aquela calça. Não está completamente nu, mas vai por caminhos incorretos, é impaciente para seguir passo a passo, para atingir, seguir um caminho passo a passo para atingir seus objetivos. E o que será que está a falhar nos dias de hoje para termos jovens tão intolerantes? O que será que está a falhar? Será que a educação não tem chegado como deve ser? Porque acredito eu que os nossos pais eram mais tolerantes, não é? E com certeza são as pessoas que nos transmitem aquilo que são os seus conhecimentos e as suas experiências. O que será que está a falhar na juventude de hoje em dia? Doutora Vanessa, eu penso que quando converso com alguns amigos, alguém diz jovens de hoje, jovens de ontem. Pois. Essa distinção não existe. Jovem de hoje ou jovem de ontem, juventude é juventude. Agora, em que contexto essa juventude vive? Quais são as determinantes ao lado para agir de uma determinada maneira? Aí já podemos compreender melhor a questão do coisa, da juventude, como quer que diga, de hoje. Hoje os jovens têm mais liberdade. Okay? Não se pode bater, porque é crime, violência contra a criança, contra a juventude. Antigamente, se um jovem cometesse indisciplina, o pai podia não bater, mas apenas declarar: cometeu essa indisciplina a partir de hoje, pode continuar a viver aqui, mas a partir de hoje já não considero meu filho. A pessoa não tendo meios para viver, tendo o desprezo total e completo do seu pai, claro que a pessoa vai tentar cumprir as orientações do pai. Agora, não havendo esse contexto, nós estamos a ver uma situação com um contexto diferente. A juventude de hoje não pode ser igual à juventude de ontem, porque as condições de hoje são diferentes das condições de ontem. Se naquela altura o professor tinha direito, até os pais obrigavam para bater seu aluno, punir seu aluno, hoje isso não é permitido. Então tem que encontrar mecanismos para fazer com que o jovem faça o que a sociedade espera dele. E esses meios são educação, aconselhamento, tem vários mecanismos para fazer com que o jovem seja aquele que a sociedade espera dele. Muito bem, para o telespectador que acaba de sintonizar a nossa estação, este programa Stop Violência Doméstica, estamos a falar da intolerância nas relações sociais. Bom, a intolerância nós já vimos que causa danos irreversíveis. E por falar em danos, nós vamos acompanhar agora mais uma reportagem de uma senhora que queimou o seu marido. Vamos acompanhar e voltamos já. Existiam casos, coisas que eu acabei ouvindo. Então eu estava falando com ela que eu não estava a gostar. Eu queria que ela pudesse mudar o comportamento. Não, esse comportamento não é bom. Somos crescidos, temos crianças em casa, então as condutas não são boas. Então ela parecia que não gostou, começou a levantar o tom alto. Eu fui ver cá, não é momento desse. Acabei por não pôr mais em frente a nossa conversa. Sentei em casa, na cadeira e na sala, acabei tomando sono. Só que ela volta e diz para mim assim: eu hoje não quero jantar, só quero fazer chá. Eu está bem que faça o chá, mas não esquece de fazer o jantar para as crianças. Se você quer chá, as crianças tentem jantar, está bom. Só que dali eu já não sei, estava a dormir. Ela, só que eu sei dizer que ela chegou-me ali e despertou-me. Vai dizer, Cita, acorda. Eu quando tento levantar assim, pronto. Comecei a sentir a pele a ferver. Não sabia até que fosse água, pensei qualquer coisa assim. Comecei a rebolar embaixo e minhas filhas crescidas, filhos não estavam. Quem estava era uma criança dos seus 8 anos. Então esse que veio me abraçar. Papai, água quente, esse água quente. Esse. Dali eu não aguentei mais, acabei indo para o hospital.
ele tem me desconfiado com um vizinho. Mas ele não tem prova. Eu nunca tive confiança com esse vizinho. E ele continua a repisar o assunto. Leva anos mesmo esse assunto. Ele, quando veio, me aproximou, sussurrou-me no ouvido a me insultar, né? A dizer que eu era vadia, era puta. Então, eu, como tinha água no jarro, eu lancei para ele. A minha intenção não foi de lhe queimar e até ficar gravemente. Acompanhamos mais uma situação triste da intolerância nas relações conjugais. Dr. Chico Moule, olhando para esta situação, para aquilo que as duas pessoas disseram, o que é que falhou? Qual é a apreciação que faz do comportamento da esposa, do comportamento do marido e desta situação toda que culminou desta forma? Pronto, é uma situação triste. Antes tínhamos visto uma situação de tirar vida, que é muito grave. Temos essa também que não é menos grave, que é essa falta de tolerância a tal ponto de queimar o outro, que pode deixar algumas sequelas, e não só na presença da família. Não estavam as filhas, mas estava o filho menor ainda, e que vai ver isso, viu aquilo, e de certa forma essa criança um dia poderá precisar de psicólogos, porque alguma coisa ficou e no futuro pode também fazer isso. Pode fazer isso. Ou pode fazer, não sei se a criança é do sexo masculino ou feminino, mas se for feminino, provavelmente pode fazer também para o seu esposo. E se for masculino, pode viver numa situação sempre de defesa. De defesa de uma coisa que, se calhar, a sua própria esposa nem tem essas intenções, mas vive sempre numa defesa. Dr. Leane? É mais um exemplo da irracionalidade, digamos assim, do ciúme, né? Essa insegurança que leva ao ciúme. Porque, seguindo a lógica, se o marido desconfia que é adúltera com o vizinho, que manda o marido, não sei queimar para fazer calar, para não desconfiar, para matar. Aí está a irracionalidade. Estão juntos e queimam. O homem fica, quer dizer, mesmo que ela tivesse cometido adultério com o vizinho, essa situação não resolve em nenhuma parte, porque nem fica com o vizinho, e com risco nem fica com o marido. Então, está aí mais um exemplo da irracionalidade que leva à insegurança. E olhando para a criança, não é, ao filho mais novo que presenciou esta situação toda, quais são as consequências que esta visão desta criança pode causar no futuro? É claro que um evento desses marca a pessoa para sempre. Quando estamos a falar de traumas, são exatamente esse tipo de eventos que marcam a pessoa e lhe tira uma forma de viver sã e saudável perante a sociedade. Estamos a falar mesmo da intolerância e o que nós queremos, principalmente com o nosso programa, é trazer aqui bases, não é, para ajudar a acabar, não sei se diria que essa seria a expressão correta, mas a diminuir casos de intolerância. Mas antes mesmo da minha pergunta, nós vamos conferir um brevíssimo intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Ser testemunha de um caso de violência doméstica e não intervir e ser cúmplice do agressor. Não se deixe enganar. Violência doméstica representa um risco real à vida da vítima.
Diga não à violência doméstica. Violência doméstica é um crime público e punível por lei. Por isso, não se cale, denuncie. Eu sou mulher, sou verdadeira. Contribuo para o bem-estar da minha família. Não quero discriminação nem violência doméstica. A família é a nossa base social, onde devem estar assentes os princípios do bem-estar e harmonia. Que ela não seja o foco da violência doméstica. Não permita que uma voz se cale por causa da violência doméstica. Violência não, diálogo sim. Todos que sofrem de violência doméstica devem denunciar. Este é um mal e um crime público. Socorro! Estou morrendo aos poucos. As pessoas mais próximas que deveriam me proteger são a minha maior ameaça. Bater não é amar. Amar é cuidar, é proteger. Amar é diálogo. Vamos construir um Moçambique onde homens e mulheres têm direitos e oportunidades iguais. Muito bem, caros telespectadores, estamos de volta depois desta brevíssima pausa para o nosso programa Stop Violência Doméstica, onde estamos a falar da intolerância nas relações sociais. Nós queremos diminuir os casos de intolerância, queremos fazer com que a nossa relação do dia a dia, seja de amizade, seja de casamento, seja uma relação mais tolerante, seja uma relação mais paciente. Mas para isso nós precisamos de bases para poder ser mais tolerantes, para poder ser mais pacientes. Dr. Chico Melo, o que é que nós podemos fazer, não é? Como é que nós podemos ser mais tolerantes? Como é que nós poderíamos transmitir esta informação para não só para os jovens, mas para quem acompanha o nosso programa, para poder ser um bocadinho mais tolerante, um bocadinho mais paciente? Com certeza tem quem está a acompanhar o programa agora, está a fazer uma autoavaliação daquilo que são os seus comportamentos no que diz respeito à tolerância, à paciência. Está a ver que tem alguns sinais, ou se não grandes sinais de intolerância e também de impaciência. Sim, de facto a intolerância pode ser evitada, diminuída, partindo da própria educação. A educação, seja formal, informal, ela é muito importante, a educação que nós vamos ter. E falando, por exemplo, da educação informal, tem também seus aspectos positivos e negativos. Então, retirar aquela parte que é positiva na nossa educação. A educação é ampla, até religiosa também, a educação. Então, temos a educação e, como dizia aqui o meu colega, a questão do amor, esse pilar, amor, tem de haver amor desde mais cedo, tem de ter amor próprio, consigo mesmo, no sentido de que eu gostaria de ser uma pessoa asseada, uma pessoa com uma vida assim, regrada, e esse desejo desse amor também, que eu gostaria que o meu próximo fosse assim. Porque essa questão de violência, de intolerância, até aos nossos próprios filhos, às vezes somos intolerantes perante eles e vice-versa. Na escolha dos cursos, na escolha disso, mas aquilo, às vezes somos intolerantes, mas conversando, dialogando, é possível ultrapassar uma certa intolerância, quer de um lado, quer do outro lado. Então, é a educação, é o amor, é a reconciliação, e nunca logo saltar para o divórcio. O divórcio vai ser a última coisa, se nós percebemos que essas pessoas, se calhar, vão se matar. Então, quando é assim, se calhar podemos chegar até lá. Mas a reconciliação, problemas muito sérios da família, é possível serem ultrapassados. Então, é isto que é importante. Educação, o amor,
a reconciliação, o diálogo acima de tudo. Esses são elementos muito importantes para evitar e diminuir que haja problemas de intolerância que seguem um caminho da violência. Muito bem, Dr. Leandro, antes mesmo de responder, como é que nós podemos evitar ou baixar os níveis de intolerância? Como é que um filho pode lidar com a intolerância do seu pai? O Dr. Escumul tocou num assunto muito importante. Temos pais muito intolerantes, às vezes pais ditadores, possam assim dizer. Então, como é que um filho pode tentar lidar com esta intolerância do pai, visto que o pai é a autoridade máxima em casa? Há uma anedota que meu professor me contou. Dizia mais ou menos que um pai obrigava o filho a obedecer. O miúdo perguntava: o pai do meu amigo também deve obedecer o pai dele? Sim. Mas por quê, papai? Ah, porque sou teu pai, todo pai sabe mais que o seu filho. E o filho perguntou: o presidente tem pai? Sim, tem. Porque o pai dele não é o presidente, é filho dele. Então, uma percepção da interdependência, okay? Uma consciência clara de que eu sozinho não sou nada. Tenho sempre a ajuda do outro para atingir meus objetivos. Mas uma consciência clara. Às vezes, costumamos falar de boca para fora, que ninguém é uma ilha, etc, etc. Mas nas atitudes do dia a dia, aparecem expressões, tipo, não depende de você, quem é você, etc, etc. Então, quando alguém não tem consciência clara e não é educada a ter conhecimento de si próprio, a ver a importância do outro, como está escrito até na Bíblia Sagrada, né? Amai-vos uns aos outros, assim como vos amei, etc, etc. Se você não ama outro, dificilmente vai compreender a necessidade que essa pessoa tem. Falando dos filhos, eu penso que se se educa para a tolerância, então se pode negociar com o pai. Daí a importância também da educação, porque um pai educado há de compreender que não pode carregar as suas necessidades para o filho. É porque eu sempre quis ser isso, agora você vai ser meu filho. Não, não. Você é meu pai, eu sou eu. Se você não conseguiu fazer, dadas as circunstâncias, eu tenho que seguir o meu caminho. Porque uma coisa imposta nunca sai bem. É fazer por obrigação e a pessoa não tem a entrega. Como se diz, o que se faz por amor sai bem. Se não há amor naquilo que se faz, dificilmente vai ter bons resultados. Muito bem, doutor, em forma de considerações finais mesmo, doutor Leandro, vou começar consigo. Como é que nós podemos fazer para diminuir casos de violência, não, já que nós estamos sempre a falar de violência, mas sim de intolerância, que com certeza vão causar casos de violência, mesmo para terminar o nosso programa? Para os que estão em casa, eu me inspiro muito nos pilares do Acordo Geral de Roma. Aí está claro sobre o que a sociedade como tal, todo Moçambique, deve fazer para evitar a intolerância e, por essa via, evitar a violência, quer na sociedade, quer no lar, quer no relacionamento interpessoal. É preciso aceitar o outro com as suas diferenças. Muito bem, muito obrigada. Doutor Escumul, últimas considerações mesmo para fechar o nosso programa. Muito obrigado. De facto, a intolerância é necessário que ela seja diminuída, ou se calhar mesmo acabar. A intolerância, partindo de casa, nós temos que ser tolerantes, não na tolerância que é forçada pelo outro, mas uma tolerância aberta. Portanto, aberta em que eu tolero isto mais aquilo, por mais que isto não seja de mim, mas porque eu reconheço que a espécie que convive comigo, isso é prioridade. Então vamos respeitar as prioridades dos outros e fazer com que o outro também respeite as nossas prioridades. A partir de casa, com o cônjuge, né? A relação conjugal, com os nossos filhos,
até no trabalho tem de haver tolerância, esse é meu chefe, então, em termos de competências, em termos das linhas que eu devo seguir, o que eu devo seguir. Então, eu devo fazer isto, porque muitas das vezes nós encontramos pessoas nos locais de trabalho mesmo, que são intolerantes, ou numa situação de subordinado, ou numa situação de chefia. Justamente, muitas das vezes, não conhecemos muito bem quais são os termos de referência. Os termos de referência, para mim, começam aqui e terminam aqui. Então, se for a exceder isso, é aí onde começa a intolerância. Portanto, se uma pessoa trabalha até 15h30 e em algum momento acha que deve trabalhar até 16h30, se não há diálogo ali, pode acontecer situações de intolerância. Portanto, em vários setores, em vários lugares da sociedade, até vias transacionais, relações transacionais, estamos a andar, há pessoas que não conseguem saudar, dizer bom dia, boa tarde. Está intolerante por coisas que estão a acontecer na sociedade, porque em casa saiu intolerante, então é uma sociedade em que sou eu. É preciso pensar no outro, respeitar o outro, para que também me respeite. Se eu saúdo hoje a vizinha, amanhã se calhar vai me saudar. Que não esperemos sempre que sejam os outros. Muitas das vezes pensamos assim, que essa tolerância deve começar no outro e não de mim. Então comecemos de nós mesmos, fazendo atos de tolerância para um convívio saudável na sociedade. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Fernando Chico-Molo, por aceitar o nosso convite. Dr. Francisco Leane, Hermenegildo Francisco Leane, sei que é também muito obrigada por aceitarem aqui o nosso convite para falarmos da intolerância nas relações sociais. Foi tudo dito aqui que é importante aceitarmos o outro para podermos ter uma relação sábia, uma relação assim que é mais tolerante, uma relação mais paciente. O nosso programa Stop Violência Doméstica para esta semana fica por aqui e nós voltamos numa próxima oportunidade.